social, a não ser simplesmente deixar cada um à própria sorte. Bom, por que isso é relevante para essa aula? Gente, em primeiro lugar, acho que vocês se lembram que a época que foi proclamada a República, formou-se um discurso hegemônico no Brasil que falava no embranquecimento. Era uma crença racista à época, mas de que quanto mais imigrantes fossem trazidos, mais o Brasil tenderia, no processo de miscigenação, a se transformar em uma sociedade predominantemente branca, apagando a negritude. E, em paralelo, o Estado Penal brasileiro institui algumas leis, como a Lei Antivadiagem, como as leis que proíbem formas de expressão de religiosidades afro, ou seja, gente, a transição para a República, nas entrelinhas da legislação, criou basicamente uma proibição legal da negritude explícita. Resultado, o Brasil se torna um país com periferias onde predominam negros, com estados onde predominam negros, especialmente Rio de Janeiro, Bahia, mas o Brasil nega essa negritude na sua identidade e o Estado penal, o Estado policial brasileiro faz da negritude um certo alvo. E se vocês acham que isso é exagero, eu posso mandar todas as referências do Código Criminal, eu posso mandar todas as referências de como funcionavam as delegacias de polícia do Rio de Janeiro nas décadas de 1900 e 1910. Gente, aqui não é discurso político. Era literalmente esse o projeto, pois se acreditava que quanto mais cedo se reduzisse a negritude, mais cedo o Brasil se civilizaria. Acontece que na virada para os anos 20, 30 especialmente, há uma guinada no Brasil. Primeiro, a guinada que vocês conhecem, que é a Era Vargas. O Brasil sai daquela república oligárquica e entra numa certa ditadura populista. Acontece que essa virada na história do Brasil coincide também com uma virada discursiva, em que passou a se defender não a assimilação, como se pela miscigenação o Brasil se embranquecesse, mas passou-se a defender que a miscigenação era positiva e, portanto, havia um valor na sociedade miscigenada. Prestem atenção que eu não disse negra, eu disse miscigenada. Há uma crença da contribuição do negro para a miscigenação, não necessariamente uma profunda valorização do negro, sendo que o principal intelectual aqui responsável por essa guinada, que valoriza o negro desde que assimilado, é Gilberto Freire, em Casagrande Senzala. Tudo bem. Só que esse Estado policial do Vargas é uma ditadura, não se esqueçam, ditadura do Estado Novo, combina um discurso do carnaval, do futebol, da miscigenação, mas com uma ditadura que ameaça qualquer movimento que se coloque contra o regime, inclusive a Frente Negra. Portanto, é um regime que integra a negritude desde que atendendo à ideologia do Estado, assim como o Estado valorizava os trabalhadores desde que atrelados ao sindicato pelego. Ou seja, é um discurso que valoriza as massas do povo brasileiro desde que silenciado. E nesse processo, gente, o samba, que era uma musicalidade exclusivamente do Rio de Janeiro, passou a ser transformada, não exclusiva, mas principalmente do Rio de Janeiro, o samba passou a ser defendido como uma espécie de musicalidade nacional. Só que esse samba que chegava à rádio era um samba, digamos, um tanto extirpado dos seus traços mais afros, que eram muito próximos, por exemplo, do candomblé, e que eram muito mais próximos de uma africanidade de percussão. E isso se perde a partir de uma musicalidade mais do violão, no máximo de um pandeiro, ou seja, reduz-se aquilo que se associa à africanidade. E esse é o Brasil da Era Vargas, um Brasil que valoriza a miscigenação desde que apagada a negritude de origem. E aí o Brasil se redemocratiza nos anos 47, ali na virada da Segunda Guerra Mundial para 46, e nessa redemocratização, gente, vai ter de novo uma abertura para o movimento negro se reorganizar após a ditadura, ao mesmo tempo em que na música vai ser aí a bossa nova que vai ditar uma certa nova expressão brasileira, que bebe do samba, mistura com o jazz e o blues dos Estados Unidos, também músicas negras, mas que dão aqui uma certa, digamos, amortecida nas questões raciais, pelo menos em parte. A referência pode ser, por exemplo, Vinícius de Moraes cantando o samba da bênção e brincando com a ideia de que o samba é muito negro no coração, mas é branco na forma que se toca, e ele seria o branco mais negro do Brasil. Ou seja, continua-se com um discurso assimilacionista, ou seja, a ideia de que tudo se assimila no Brasil e que da mistura se gera o que tem de melhor. Gente, é interessante perceber que até esse momento, o movimento negro no Brasil, por vezes, reivindicava a ideia da democracia das raças, não como realidade, mas como horizonte. Ou seja, não é dizer que os negros defendiam que o Brasil era uma democracia racial, não era. Mas, até mesmo o movimento negro, nesse momento, ainda acredita que talvez o discurso da democracia racial, que era um discurso de Estado e de elite, poderia se tornar no futuro uma realidade. A virada vem com a ditadura militar.
A ditadura militar é uma transformação profunda, pois é um autoritarismo pleno e que usa o discurso da democracia das raças quando convém, apagando qualquer possibilidade de protagonismo do movimento negro. O abafa, provocado pela ditadura militar, é o que criará as condições para uma reorganização do movimento negro, agora não reivindicando nenhum discurso de assimilação, agora reivindicando que a identidade negra ela é segregada e, se não for reconhecida como tal, ela sempre será ludibriada por ideologias como, por exemplo, a da democracia racial. Durante a ditadura, a musicalidade, ela bebeu, por exemplo, nos festivais das músicas de Chico Buarque, Antônio Carlos Jobim, mas também Caetano Veloso, Gilberto Gil, e há uma certa representação da negritude trazida pela música. Exemplo disso era o Teatro Opinião, o Festival Opinião, em que se trazia a questão do morro carioca. Gente, mas é interessante como com a redemocratização em 1985, virada para 88 com a Constituição, é ali que se constitui um cenário de mais abertura. E a Constituição brasileira, naquele momento, reconhece o direito de voto é estendido aos analfabetos e, portanto, se estende amplamente entre a população negra mais marginalizada, e aos direitos aos quilombolas, ou seja, há um certo avanço com a Constituição de 88. E nessa virada há uma abertura para músicas de protesto, mas que vão se expressar, acima de tudo, no rock, à época, e são aqueles rocks de protesto dos anos 80. O interessante é que a Constituição de 88 marca um paradoxo. Por um lado, reconhece a questão dos negros como uma questão delicada da sociedade brasileira. É um momento em que o movimento negro unificado passa a reivindicar a identidade negra e denunciar com mais violência do que nunca o mito da democracia racial. Mas, ao mesmo tempo em que isso é colocado, o Estado Penal brasileiro começa a promover uma política de criminalização de certas atividades, especialmente o tráfico de drogas. A consequência disso é que a redemocratização virá acompanhada de um aumento vertiginoso da população carcerária no Brasil. E esse aumento vertiginoso da população carcerária atinge especialmente jovens negros de periferia. Ou seja, o Brasil vive uma virada em que ele se redemocratiza e, supostamente, negros têm acesso a mais, digamos, direitos na sociedade brasileira, ao mesmo tempo em que o Estado aperta o cerco contra populações de periferia, aumentando a população carcerária, especialmente de perfil negro. Então, o Brasil tem um parlamento supostamente aberto aos negros, onde eles não compõem mais do que 15% dos representantes eleitos, enquanto o Brasil, com seus mais de 54% de afrodescendentes, tem uma população carcerária que supera 60% de afrodescendentes. Isso tudo para dizer que chegamos aos anos 90 com uma promessa de redemocratização, com um suposto reconhecimento dos direitos dos negros, quando na prática o Estado apertava o cerco contra as periferias. É nesse cenário que os Racionais se colocarão como músicos que não vão simplesmente acatar a ideia da musicalidade negra ou da musicalidade periférica como algo a ser assimilado como símbolo para as elites. Aí é uma reivindicação de uma tradição que começa nos Estados Unidos, mas que eles reinventam a sua própria forma, a partir de uma musicalidade própria, que não enaltece os traços miscigenados, mas reconhece a segregação de fato no Brasil. Eles fazem da sua musicalidade o seu manifesto. Eu paro por aqui. Acho que fiz esse panorama de um jeito um pouquinho acelerado, espero que não muito, espero que não tenha falado demais, e aí na sequência eu entro quando vocês acharem melhor. Ah, ótimo, Ferraro. Achei, assim, deu para entender bastante, assim, sua introdução, e abre espaço para aquilo que o Marquinhos vai falar, né, porque a gente estava falando que essa questão da estética do Racionais não é só a musicalidade também, é a roupa, é o jeito de se colocar, é o jeito de andar, e com quem andar, né, toda essa estética do Racionais vem para romper exatamente esse contexto, esse panorama que você colocou para a gente. Então, Marquinhos, vamos lá? Agora sua análise aí. Legal, olha, primeiro gostaria de agradecer o convite, né, Roberta? Acho que foi maravilhoso o convite, a proposta, né, desse bate-papo, e agradecer também a introdução do Ferraro, que assim, putz, é perfeito, e é uma narrativa, Ferraro, que você fez da historiografia brasileira, né, a partir da historiografia brasileira, que assustadoramente, eu acho que lembrando um poema do Drummond, né, Os Inocentes, do Leblon,
uma parcela importante do Brasil ignora essa narrativa, né? Então, poxa, mas não tem nada a ver com isso, para que cotas, né? Para que direitos humanos, né? Então, direitos humanos para humanos direitos, né? Então, daí todo aquele discurso, e é muito bacana, porque a história, ela mostra a sua importância por isso. A gente não tem como construir um futuro de Brasil sem a gente ter uma clareza muito grande, primeiro, dos dilemas, das contradições que a gente tem no presente, e entender que todas essas contradições são fruto de uma história passada. Então, enquanto a gente não enfrentar essa história e não tomar uma atitude corajosa em relação a ela, a gente não vai caminhar. Então a gente vai ficar nessa coisa dessa modernização conservadora, né? Então querendo futuro, mas extremamente presos ao passado. E falando particularmente desse disco, né? E na época legal, né? Porque eu ainda comprei o LP, né? Então ainda tinha essa coisa do LP, né? Já tinha um CD, né? Mas tinha um LP. E comecei ouvindo pelo rádio, né? Agora, o genial, né, desse disco, eu estava até comentando com a Roberta antes, é o grau de elaboração estética. Então, acho que a gente fala muito, né? Até a própria entrada no vestibular da Unicamp, pelo conteúdo, basicamente pelo aspecto da crônica urbana das periferias, né? Então, esse projeto nasce desses integrantes aí dos Racionais, que eram do Jardim Ângela, Zona Sul de São Paulo, e na época que eles cresceram ali nos anos 80, foi considerado o lugar mais perigoso do Brasil, e entrou aí, né, num ranking mundial da violência. Em dado momento, o Jardim Ângela foi considerado o segundo lugar mais violento do planeta. Então, assim, é morte todo dia, né? Então, é dentro dessa realidade de violência que eles crescem, e em dado momento eles encontram a música, né, como esse canal de expressão dentro daquilo, né, que surge nos anos 80 ali, do movimento hip hop, que o movimento hip hop é um guarda-chuva que integra 3 formas de arte, né? Então, integra o rap, que é a música, que é o ritmo e poesia, e uma característica muito própria, né, porque a letra ela não é cantada, né, ela é falada. Isso é uma característica aí do rap, né? E também uma dança, o break, né? Daí eu lembro dos anos 80, ali a estação São Bento do metrô, eu cheguei a ir algumas vezes ali, em 89 até 91, né? Então conheci bem essa cena, e também o grafite, né? Então são 3 expressões integrando essa expressividade negra, que ali nos Estados Unidos, né, vai ter uma ligação muito grande com o movimento de direitos civis dos anos 60, né? Então, tanto que quem curte aí rap, o Tupac Shakur, só para lembrar, o pai dele era militante dos Panteras Negras dos anos 60, né? Então, e aí vem uma linhagem muito interessante do rap, aqui no Brasil, que ele não vem da tradição, como o Ferraro colocou muito bem, do samba, da MPB e da bossa nova. Porque o que acontece, né? Esse samba, como o Ferraro colocou muito bem, ele já estava domesticado, né? Então, aquela coisa, né, do preto bom que sabe o seu lugar, né? E esse movimento do rap, ele tem uma conexão diretamente com os Estados Unidos e diretamente com essa politização do negro norte-americano. Então isso que é muito bacana. Então já nasce com essa veia crítica, com essa cobrança de o negro se conscientizar, e aqui no Brasil eles vão fazer o caminho
inverso. Então vocês viram que a gente agora, né, enquanto vocês estavam chegando aí, teve um salve aí de abertura, que é a abertura do culto. O que a gente teve aí? Jorge da Capadócia. Então, curiosamente, essa oração de São Jorge, para fechar o corpo, né? Então, quem estudou aí, né, as minhas turmas, aí a gente falou do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, que o Riobaldo, né, ele faz um pacto com o diabo, né, numa encruzilhada sexta-feira, para fechar o corpo. O que é o fechar o corpo? É você proteger o corpo contra a morte violenta. Então essa oração eu tinha na carteira. Minha mãe deixava essa oração na minha carteira. Por quê? Eu nasci na periferia, cresci na periferia, estava fazendo um inventário, até lembrando dessa aula, dos 10 amigos mais próximos que eu tinha quando criança, sobraram eu e mais 2. Né? Um está na Alemanha, está morando lá, um outro está muito bem, morando em São Paulo, os outros 7 ou têm uma vida muito paupérrima, né, morando na favela, ou morreram. Né? Então, dentro dessa realidade da periferia. Então, o que é, né, o que os Racionais estão mostrando para a gente? Né? Então, por que fechar o corpo? Meu querido, na periferia você sai e você não sabe se você volta. Aliás, mané, gente ingênua, não sobrevive na periferia, porque a lógica é muito darwinista. Então, aquilo que a gente estuda no naturalismo, na periferia, é o mundo cão. Né? Então, em torno do que, né, esses Racionais, que eles já tinham lançado 2 discos, e esse daqui é o ponto alto. Por que é o ponto alto e tem uma bruta revolução? Primeiro, está rompendo com a estética musical, né, do cânone da música brasileira. Então, eles não vieram num discurso conciliatório, né, desse imaginário da identidade nacional, muito pelo contrário. Então, eles percebem nitidamente que as periferias, elas estão alijadas, elas estão marginalizadas, elas estão excluídas desse projeto de nação. E o Ferraro coloca isso muito bem, que isso já está no início da República. Então é o seguinte, vamos descartar os negros, então vamos construir a República num espelho de Europa, e aí a gente lembra até Canudos, né? Em 1897, o massacre de Canudos. A ideia não muda no decorrer desses 100 anos. E esse disco, que é lançado em 1997, e aí você tem os MCs, né? Tem a figura do MC, né? O pessoal que canta, e você tem o cara das picapes, né? Então, que é o Ed Rock, né? Que comanda as picapes, né? E toca tudo isso. Mas em torno do que eles se reúnem para lançar esse disco? O ponto central desse disco é um massacre que acontece no dia 2 de outubro de 1992, o massacre do Carandiru. Tá? Então, acontece uma rebelião durante o dia, então na hora do futebol. Então rola uma treta, rola uma briga entre 6 presos, nada diferente do que acontecia todos os dias. Mas o que acontece? Há um envolvimento maior, de repente começam a queimar colchão, começa a coisa a crescer e a coisa foge do controle. O que acontece? Na época, o governador de São Paulo era o Fleury Filho. E aí até, poxa, eu não vou lembrar o nome do secretário de segurança, mas o comandante da Polícia Militar, eu lembro, é o comandante Ubiratã Guimarães. Então, assim, com ordem do secretário de segurança, é chamada a tropa de choque. Então, primeiro tentam negociação, a coisa está emperrada, o governador está almoçando, está com o telefone desligado,
E aí o seguinte, secretário de Segurança autoriza, invade. Então o epicentro era o pavilhão 9, então não me recordo, mas me parece que Carandiru na época você tinha 11 mil presos, tá, num espaço pensado para 3.800, 4.000 presos, né? Então, era assim, e criminosos de todos os tipos, desde criminoso primário até gente com 200, 300 anos de reclusão, né? E aí o seguinte, o que eles fizeram? Eles encurralaram esses presos, armados, com faca, algumas coisas, mas nada de tamanha proporção quanto a polícia, e simplesmente eles abrem fogo, então centenas de feridos e 111 mortos. Agora, o que acontece? Bem, 111 pessoas sob guarda oficial do Estado. Quando a gente pega esse ano de 1992, a gente vai ver que isso não é um fato isolado. Tinha acontecido, vamos amarrar dois outros fatos aí, tinha acontecido o massacre da Candelária, então 50 crianças e meninos de rua que dormiam nas escadarias da igreja, e policiais, né, não fardados no meio da madrugada, com capuzes, abriram fogo contra aquelas crianças, 8 foram mortos, então dezenas aí de feridos, e 2 meses depois, na favela de Vigário Geral, você tem um outro massacre, se não me engano foram 21 mortos, né? Então tem uma foto nos jornais que é um troço assustador. Então também dentro de uma lógica de extermínio aí da polícia militar. E o que acontece, que fica muito patente para quem vive na periferia, a partir desses fatos, fora as ocorrências diárias que as pessoas viviam, era de que não eram fatos isolados, mas eram modus operandi do Estado que tem uma maneira muito peculiar de olhar as comunidades das periferias do Brasil. Tá? Então, a partir daí, o que vai ficar muito patente nesse disco dos Racionais? Primeiro, um discurso de ruptura com a estética da música popular brasileira e aquela música comercial das grandes gravadoras. Vamos lembrar que o disco ele sai por um selo independente, então não sai pelas grandes gravadoras, e isso vai dar um nó na cabeça, né, dos executivos das multinacionais da música, e aí vai se alastrar pelo Brasil como pólvora, tá? Então, por quê? Porque aquilo que eles estão colocando nas letras espelha o que esses negros pobres de periferia viviam cotidianamente pelo Brasil inteiro. Então, não era só Jardim Ângela, Zona Sul de São Paulo. Então, isso, todas as periferias de São Paulo, periferia de Rio de Janeiro, isso vai para o Nordeste, Bahia, e de repente todo mundo está ouvindo. E aí aquele fenômeno, né, que era muito tradicional na música, aquilo que a gente escutava em casa era aquilo que se escutava no rádio, mas aquilo que a gente escutava no rádio vinha de cima para baixo, de escritório de executivo, de multinacional, que dizia que a gente tinha que ouvir ou não. Os Racionais, eles promovem o movimento contrário, é de baixo para cima. Então, e veio das periferias, e eles dão um grito para a sociedade. Por quê? Esse projeto de Brasil, ele não previa o espaço para os negros. E em vez de se resolver tantos dilemas de corrupção, de infraestrutura e de baixa eficiência do Estado e da política brasileira, surge um discurso muito conveniente de Estado de combate à baixa bandidagem.
Então, por que eu estou dizendo baixa bandidagem? Você tem a grande bandidagem que você não rouba com revólver, com faca, com navalha. Você rouba com caneta Montblanc. Você rouba assinando papel. Vocês estão vendo as ações aí da justiça do quanto se roubou durante a pandemia com o desvio de dinheiro da saúde, né? A compra de respiradores artificiais. Então, esse fenômeno de percepção de que havia um genocídio das comunidades periféricas vai estar no bojo. E a canção central, né, Diário de um Detento, realmente é um diário, são 3 dias. Então a gente vai ouvir um pedacinho da música, é um detento, falando do dia 1º de outubro, a véspera do massacre, ele vai falar do dia 2, e depois ele termina o depoimento dele no dia 3 de outubro de 1992. Tá? Então, por que essa capa, né, que inclusive caiu numa questão, né, da Unicamp, na prova do ano passado? Por quê? A ideia é associar isso aqui com uma Bíblia. E esse disco, ele tem uma organicidade, ele tem uma elaboração estética, para além dessa questão da crônica do cotidiano, da periferia, da violência, da pobreza, mas tem uma elaboração estética, uma narratividade. Eu estava até brincando, né, com o Dylan, que isso daqui não é uma ópera rock, né? A gente conhece o fenômeno da ópera rock, né? Quem conhece o Queen, né, Bohemian Rhapsody, né? Então, pô, é uma bruta ópera rock, né? Então, isso daqui é uma ópera rap. Então, da primeira à última canção, do primeiro ao último poema, você tem um painel representativo e não maniqueísta, tá? Isso é muito importante, sabe? Fugindo daquele discurso, não, olha, lá vem o Marquinho defendendo os pretos, os direitos humanos, né? Então, não é isso. Não é aquele discurso do militante de esquerda, né, que todo bandido é vítima da sociedade, né, e também nem aquele discurso da extrema-direita de que bandido bom é bandido morto. Então, uma coisa que é legal, que você vai ver nos poemas, nas canções, é que o discurso é plural. Então você tem vários sujeitos, vários atores dessa periferia, desde o menino pobre que cresce no meio da violência e não vê perspectiva nos estudos, como também o drogado, como também o bandidão que assalta banco, estoura caminhão de transporte de valores, é o bandido que toma tiro por ordem de outro bandido, e você tem um pastor, um pastor rapper, que ele vai celebrar com a gente um culto. Só que essa Bíblia, ela não é a Bíblia judaico-cristã, ela não é a Bíblia do pastor do ritual evangélico neopentecostal. Porque o que acontece? A gente está na periferia, para onde as regras da sociedade, das pessoas de bem, não valem. Por quê? A sociedade de bem, quem está inserido na sociedade, é quem tem a cidadania capitalista. Tem um pedaço de plástico, pode comprar, pode consumir, tem trabalho com carteira assinada, ou seja, está dentro do sistema capitalista. Então, quem está na periferia está fora. E ele vai fazer uma pregação nesse culto, e o que ele quer? Ele quer converter você para o caminho reto, para o caminho correto, tá? E que não é o caminho, o caminho correto, ele não significa propriamente você obedecer o código de conduta que a sociedade oficial determina. Na quebrada, a lei é outra. Na quebrada, o papo é reto. Por isso que abre com Jorge de Capadócia. Então, primeira coisa na periferia, você tem que ter o corpo fechado, senão você não chega à vida adulta. Legal? Roberta, você quer fazer algum comentário?
Ferraro, fazer alguma parte aí. Eu achei fantástico, Marquinhos. Quero aproveitar para dar as boas-vindas aqui para o Leon, que eu vi que ele entrou também. Se ele quiser participar, será super bem-vindo, Leon. Vem com a gente. Se tiver alguma coisa para falar, fique à vontade, tá? Marquinhos, se você quiser tocar o som aí, pode rolar. Mas o Ferrari quer falar alguma coisa antes? Não, ia dizer a mesma coisa. Vamos embora, gente. Bacana. Eu queria colocar agora para vocês exatamente o Gênesis, porque a partir do Gênesis aí vai ficar mais claro aquilo que a gente está dizendo na expressão da própria música, e depois a gente lê o poema junto, tá? Campo de Galax J8. Vamos lá, vamos ouvir. Sei lá, pera, calma, vamos lá. Se o som tem me ajudado, então ótimo. Vamos lá, agora sim, entra. As pessoas do bar, as árvores, as crianças, o homem que deu a favela, crack, trairagem, sapos, bebida, disputa. Eu tenho uma Bíblia velha, uma história automática, um sentimento de revolta. Estou tentando sobreviver no inferno. E tô tentando sobreviver no inferno. Então, a gente tem aqui uma introdução, Gênesis. Eu acho legal, né? A intertextualidade com a Bíblia é total, né? Então, a referência é clara, né? Então, para você que vai prestar Unicamp, então é interessante que uma associação que eu faço com essa Bíblia da periferia, com essa pregação que a gente vai ouvir do pastor, tem uma outra obra da Unicamp que também é pregação. Quem lembra aí que obra que é? Os 3 sermões da quarta-feira de cinza do Padre Antônio Vieira. Olha que legal. Então, tanto esse pastor aqui, quanto o Padre Vieira, eles têm a mesma intenção no seu sermão. É a salvação da alma do fiel. Então, os 2 pastores querem converter você para o bom caminho para salvar a tua alma. Então, esse é o papo reto do Padre Vieira lá, que vai falar de morte. Então, como argumento de correção para a sua conduta na vida. E aqui também, esse pastor vai falar de morte, como uma maneira de conscientizar você para você seguir na vida. Qual a diferença? É que lá o Padre Vieira, ele vai partir de argumentos teológicos, ele vai partir da Bíblia, desse livro que tem a estrutura de um código de conduta social. Aliás, toda grande obra religiosa, ela não é outra coisa. Se você pegar o Torá, Talmud, Corão, todos esses grandes livros religiosos são um código de conduta social. Então, como que nós vamos construir harmonia na vida e em sociedade e como que você pode garantir a salvação da sua alma? Então, siga essa regra, siga esses códigos de conduta. Então, aqui também vai ser. Só que o argumento não é como a teologia cristã, aliás, o Nietzsche, né, fala muito bem, né? Que há dois niilismos, há 2 filosofias de negação na modernidade, né? Então, uma delas é o progresso, né? Porque a felicidade só está no futuro. Quando você comprar o próximo celular, quando você comprar o próximo automóvel. Aliás, a gente tem essa piração, né? A gente em 2020 e está sendo lançada a coleção 2021, como se você pudesse comprar o futuro, né? E você está sempre em delay, né? Está sempre em atraso com relação a esse futuro e nunca está feliz e está sempre comprando. E o outro niilismo é o cristianismo, porque a felicidade não é deste mundo. A felicidade é só depois da morte, cara.
Não adianta se você vai ser bom, se você vai ser mal. Então, a punição real, a felicidade real, é só na outra vida. Aqui, a diferença é grande. Então, essa teologia é uma teologia profana. Ela é uma teologia secular. Ela fala deste mundo, ela não vai falar do outro mundo. Então, os argumentos que o pastor vai usar são da realidade, na materialidade da vida deste mundo. Então, daqui, da materialidade da vida, do cotidiano da periferia, que vão brotar as lições para ele te convencer, porque é um discurso retórico, e toda retórica é um discurso de convencimento da audiência. Então ele vai tentar te converter, vai tentar convencer por meio dos argumentos. Deus fez o mar, as árvores, as crianças, o amor. E perceba que, olha a estética, não tem concordância. Ok? Então, isso daqui é a linguagem oral popular. Então, em muitos momentos da letra, você vai ter neologismos. Então, palavra que não vai aparecer na bibliografia oficial do vocabulário brasileiro, da Academia Brasileira de Letras. Por quê? Isso aqui é a linguagem da rua. Então, do mesmo modo que o Guimarães Rosa também vai brincar com essa linguagem oral popular, aqui ele está mandando. Só que aqui, essa linguagem oral é identitária. Então, é marcar posição. E Deus fez as coisas boas. O homem me deu a favela, que é ruim. O crack, a droga, que é ruim. A trairagem, o que é trairagem? Olha o neologismo aqui. Então, trairagem é a falsidade. Então, gente falsa, gente que trai é o código de honra, trai amizade. As armas, as bebidas, arma, não precisa dizer, as bebidas, né, o vício no álcool. Então tem depoimentos que falam de crianças, o pai é alcoólatra, a mãe vive trabalhando e a criança está na rua. As putas. E aqui um discurso misógino, tá? Então importante. Por quê? As prostitutas também são uma tentação, também são algo ruim. Tá? Então, nesse contexto, por paralelismo, o homem criou coisas ruins. Então, aí, de uma maneira um pouco mais sofisticada, como a gente pode entender? Não propriamente as mulheres, mas a mercantilização do sexo e da mulher. Né? Esse rebaixamento da mulher e numa visão misógina, algo que desencaminha, algo que subverte a trajetória do homem. E aí ele diz, eu tenho uma Bíblia velha, uma pistola automática, um sentimento de revolta. 3 coisas aqui. Por que Bíblia velha? Porque é a proteção do espírito. Bíblia, né, dentro dessa dicotomia corpo e espírito, a Bíblia é o alimento do espírito, é a proteção do espírito. A pistola automática é a proteção do corpo, é a proteção da vida. E um sentimento de revolta. Por quê? Eu vivo na exclusão, tá? Que o homem criou. Olha que interessante. Já nessa introdução, fica muito claro que Deus criou a natureza, criou o mundo. Mas quem criou a desigualdade social? Ela não é um fato natural. Ela é um elemento construído socialmente pelo homem, tá? Um sentimento de revolta e estou tentando sobreviver no inferno. Então, o que é o inferno? É exatamente você viver fora do paraíso, que é a sociedade instituída. Então, a partir daqui, dessa introdução, a gente vai ter a pregação desse pastor. Capítulo 4, versículo 3. Então, é muito bacana que ele cita, né, como se fosse realmente uma Bíblia. Agora, que Bíblia é essa, né?
é a Bíblia dos racionais. Tanto que ela termina 1997 depois de Cristo. A fúria negra ressuscita outra vez. Racionais, capítulo 4, versículo 3. Isso aqui é um novo livro da Bíblia. Por que capa preta? Porque somos os negros. Porque a cruz é esse caminho, é essa teologia que eu vou pregar. Só que essa Bíblia é um capítulo apócrifo, né, da Bíblia oficial. Esse é dos racionais. E ela começa de maneira politizada. 60%, começa com dados estatísticos de 1997, tá? 60% dos jovens da periferia, sem antecedentes criminais, já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. Tá entendendo por que a discussão sobre cotas amarrou com o que o Ferraro falou no início do nosso bate-papo? Como começa essa história de injustiça? Tá entendendo que lá nos Estados Unidos teve uma coisa chamada Malcolm X, Martin Luther King e um monte de gente nos anos 60, os Panteras Negras, Angela Davis, né, que veio para o Brasil recentemente, um monte de gente lá viveu essa mesma história. E eles lutaram, foram pro pau para virar isso. Aqui no Brasil, a gente tem uma história diferente. Mas olha que interessante como o negro está se conscientizando, está se politizando, está buscando dado para fundamentar a impressão que ele tinha no dia a dia. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Então, atualizando esses dados, olha, de 1997, Marcos, será que já melhorou de lá para cá? Vamos pegar. Eu peguei isso daqui do observatório, né, o Atlas da Violência, tá, que ele é editado, né, ele sai, acho que a cada 2 anos aí, né? E o que a gente tem só desse bate-papo? Quantos minutos a gente já tem aqui de bate-papo? Começamos às 4. 54 minutos. A gente vai acabar umas 5h30, mais ou menos, né? 5h20, 5h30. Olha, do momento que a gente começou o nosso bate-papo até agora, 2 negros foram assassinados no Brasil. A cada 23 minutos, uma pessoa negra é morta no Brasil. Até a gente terminar esse bate-papo, vão ser 4. Dados de 2018, 75,7% das vítimas de homicídio no Brasil são negros, foram negros. Para cada não negro, 2,7 negros são assassinados. Em Alagoas, a coisa é mais punk. 17 negros são mortos para cada branco. De 2010 até 2020, assassinatos de não negros no Brasil caiu 12,9%, praticamente 13% caiu. Nesse mesmo período, de negros, cresceu 11,5%. Ou seja, a coisa não melhora, a coisa só piora. A gente vive um apartheid. E o que vai ficar muito patente para os racionais e para a gente? Que o Estado brasileiro substituiu o combate à pobreza pelo combate aos pobres. E quem são os pobres na sua maioria? Os negros favelados. E aí criou-se esse discurso de que quando a gente eliminar os negros, a gente vai eliminar a violência e a criminalidade no Brasil. Vamos lá? Ouvir agora. Aliás, isso me lembrou uma canção do Rapa que vai nessa mesma pegada.
é uma canção que eu gosto muito. O título já diz muito, né? Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Isso daí marcou muito, né, a minha adolescência. Vamos ouvir agora capítulo 4, versículo 3. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 negros. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Pleno Preto, mais um sobrevivente. Intenção é ruim, esvazio o lugar. Eu tô em cima, eu tô a frio. 1, 2 pra tirar. Eu sou bem pior do que você tá vendo. Preto aqui não tem dó, é 100% veneno. A primeira faz a segunda faz tá. Eu tenho uma missão e não vou parar. Meu estilo é pesado e faz tremer o chão. Minha palavra vale o tiro, eu tenho muita munição. Na queda na sessão, minha atitude vai além. E tem disposição pro mal e pro bem. Talvez eu seja um sábio ou um anjo, o juiz ou o réu, o bandido do céu, malandro ou otário, padre sanguinário, campo atirador, se for necessário, revolucionário, insano, ou marginal, antigo, moderno, imortal, fronteira do céu, ou inferno, astral, imprevisível, como um ataque cardíaco, do verso, violentamente pacífico, verídico, e pra sabotar seu raciocínio, e pra abalar seu sistema nervoso e sanguíneo, pra mim ainda é pouco, dá cachorro louco, número dia, terrorista da periferia, eu tenho pra você um rap venenoso, uma rajada de PT. E a profecia se fez como previsto. O 997, depois de Cristo. A Fúria Negra ressuscita outra vez. Racionais, capítulo 4, versículo 3. É legal que o culto tá aberto. O pastor, ele falou para a audiência dentro dessa nossa igreja neopentecostal da periferia, e aí ele está dando qual é o recado dele, né? Seguinte, ele veio para abalar sua consciência. Por quê? Olha que interessante, me lembra... Você que já leu aí Mayombe do Pepe Tela, qual a função dos guerrilheiros lutando pela independência de Angola ali? A missão deles não é simplesmente lutar contra os portugueses, mas levar a palavra, a consciência política para a população angolana, de que eles têm de conquistar a sua independência. Então, o nosso pastor rapper, ele falou aqui, né? Eu tenho uma missão e não vou parar, meu estilo é pesado e faz tremer o chão, minha palavra vale um tiro, eu tenho muita munição. Então, olha que interessante, em vez de usar o discurso da violência, é a força da palavra. Então, é essa palavra que teve uma grande capilaridade em toda a periferia e, cara, chegou na classe média, chegou na elite, chegou nas universidades. Eu estava falando com a Roberta, a quantidade de estudos, tá, na área de sociologia, na área de educação, na área de letras, sobre essa questão da periferia do Brasil, a partir do disco, a partir do fenômeno dos Racionais, né? E ele continua, né? E aí vai ter depoimentos. Uma coisa que é muito legal, né? Colou 2 manos, um acenou para mim, de jaco de cetim, de tênis, calça jeans. E aí o amigo fala, o Ice Blue, ei, Brown, sai fora, nem vai, nem cola. Não vale a pena dar ideia desse tipo aí. Ontem à noite eu vi na beira do asfalto, tragando a morte, soprando a vida para o alto.
O cara, só o pó, pele e osso, no fundo do poço, uma pá de flagrante no bolso. E aí é muito legal que esse pastor, ele não tem uma visão maniqueísta. Ai, não, ele se droga, então tô fora. Não é isso. Olha como esse pastor, ele acolhe todo mundo da periferia. Não importa se você é o trabalhador, se você é o estudante, se você é dona de casa, ou se você é o drogado, a prostituta ou o bandido. Olha o que ele diz. Veja bem, ninguém é mais que ninguém. Veja bem, veja bem. E eles são nossos irmãos também. Mas quem sou eu para falar de quem cheira ou de quem fuma? E, mano, outra vida, outro pique. Só mina de elite, balada, vários drinks, falando dele no passado. Puta de boutique, toda aquela porra, sexo sem limite, Sodoma e Gomorra. Faz uns 9 anos. Tem uns 15 dias atrás eu vi um mano, cá tem que ver, pedindo cigarro pros tiozinhos no ponto, dente tudo zoado, bolso sem nenhum conto, o cara cheira mal, as tias sentem medo, muito louco, sei lá o que, logo cedo, agora não oferece mais perigo, viciado, doente, fudido, inofensivo. Então olha o discurso do pastor. Ele não vem com aquele papo, né? Sabe aquela coisa que é muito comum em escola? Ai, não, vamos chamar, né? Um delegado, vamos chamar, né? Um religioso para falar contra as drogas. Cara, não funciona. Na verdade, tem pesquisas. O risco de você aumentar, disseminar o uso de drogas por conta desse tipo de ação atravessada é de 60%. Então, ou você tem um programa, né, para conscientizar. Como que você conscientiza? Você tem que mostrar a realidade das coisas, tá? Não é discursinho, tá? E é isso no longo prazo. O que ele está falando aqui? Ele está dando exemplo. 9 anos atrás, esse cara estava no topo, estava muito bem, se afundou nas drogas. Olha o jeito que está. Então, é aqui que vai acontecer a conversão. Ele vai mostrar exemplos diretamente extraídos da realidade. E ainda diz, um dia um PM negro veio embaçar e disse para eu me pôr no meu lugar. Eu vejo um mano nessas condições, não dá. Será assim que eu deveria estar? Olha lá, e a contradição, o policial negro. Então é um oprimido que com a farda do Estado se torna opressor. É engraçado uma vez, né? Não sei se cabe aqui, Roberta, mas uma vez eu estava indo dar aula numa unidade do ângulo, estava indo lá para o Taboão, tinha um comando, né? Quase chegando, né, no ângulo. E daí o comandante, né? Então, só com escopeta, fuzil, aquela parafernália toda. E aí o comandante mais escuro que eu, mais preto que eu. Ele virou para mim e falou, parou o carro, né? Deu sinal para parar, tá, baixei o vidro. E daí ele falou, perguntou para mim, você já puxou? Eu falei, o quê? Você já puxou? Eu falei, desculpa, policial, eu não entendi. Você já puxou cana? Ah, tá, eu já fui preso. Daí eu falei, não, mas eu já puxei 3 faculdades e uma pós-graduação. Serve? Então, ele falou, não, tá bom, cidadão. Então estamos aqui cumprindo o papel do Estado para te proteger. Bom trabalho. Então, por quê? Vê um negro dentro do carro, então ele já parte da premissa. Aí a gente vai falar do racismo estrutural. Então você já tem os suspeitos usuais. E como começa? Pela cor da pele. Né? Eu tenho um amigo que assim, muito bem sucedido, né, trabalhando na TI, mora aqui no Parque dos Príncipes, né? E ele tem BMW. E ele falou, Marco, poxa, cara, não sei, porque vira e mexe a polícia me para. Falei, claro, meu, preto dentro de carro de bacana, a premissa é de que é um assaltante.
né? Então, não se parte da premissa de que é um cidadão como o outro qualquer, trabalhou e venceu na vida. A premissa ela é invertida, né? Nesses casos. E ele ainda diz, irmão, o demônio fode tudo ao seu redor, pelo rádio, jornal, revista e outdoor, te oferece dinheiro, conversa com calma, contamina seu caráter, rouba sua alma, depois te joga na merda sozinho, transforma um preto tipo A num neguinho. Minha palavra alivia sua dor, ilumina minha alma, louvado seja o meu Senhor. Do que ele está falando? Da lógica do capitalismo, né? Que escraviza por conta dessa imagem, o cara quer ser aquilo que a estrutura social não permitiu, e como que ele vai conseguir? Por meio do crime. Né? Então há um discurso muito franco, né, muito amplo sobre essa questão do demônio. Então em vários momentos o diabo vai aparecer aqui sendo pregado por esse pastor. Mas o que é o diabo dentro do contexto da periferia? É o sistema capitalista, é o sistema desumano que exclui quem vive nessa periferia, tá bem? Vamos lá. Depois vem depoimentos, vem dois depoimentos muito fortes, né? Eu destaco aqui, tô ouvindo alguém me chamar. Deixa eu ver se eu coloco um pouquinho aqui, pelo menos para você conhecer. Vamos ver se rola aqui. Aí, mano, queria mandar isso aqui pra você. Tô ouvindo alguém gritar meu nome. Parece um mano meu. É voz de homem. Eu não consigo ver quem te chama. É tipo a voz do Bina. Não. Bina tá então. Será? Vou dizer que morreu. Sei. Última vez que eu vi, eu lembro até que eu não quis ir. Ele foi, parceria forte aqui. Era nós dois, louco, como é. Cheirava pra caralho, vixi, sem miséria. Eu de ponta firme, meu professor no crime também. Não sangue frio, não dava apoio pra ninguém. Porque aquele mano era foda. Só moto pra fora, só mina pra hora, só roupa na moda. Deu uma pá de blusa pra mim, aquela fita na boutique do Itais. Mas sem essa de sermão, mano, eu também quero ser assim. Olha que legal, né? O que ele está falando? Da vida de ladrão, né? Da vida de bandido. Então é legal que você tá vendo que tem vários atores, é muito bacana, tem um aspecto importante quando a gente fala de estética literária. Essa obra, ela trabalha com polifonia. O que é polifonia? É um conceito muito sofisticado de um crítico e semioticista russo, Bakhtin, que estudou a obra do Dostoiévski, o grande escritor realista do século XIX, né? Porque o que acontece, né, na obra do Dostoiévski? Dentro do romance, você não tem apenas o ponto de vista único do autor, do narrador que está te contando a história, mas cada personagem do núcleo central, diante da narrativa, do tema central do romance, do dilema, as personagens elas divergem sobre o ponto de vista com relação àquele tema. Então é muito bacana porque você tem um problema social ou um problema moral e você tem vários pontos de vista dentro da história, não é um só. Então, com isso, o Dostoiévski, ele lança uma técnica de romance moderno que vai exigir a participação crítica do leitor,
de ouvir essas várias vozes. O Mayombe do Pepetela que eu citei é um exemplo. Você tem os guerrilheiros, cada um falando do seu ponto de vista. E aqui, nos Racionais, é isso também. É um menino pobre que fala, aqui é um bandido falando, né, da sua rotina, como ele cresceu no crime, então falando do seu companheiro, que foi um professor, longe dos cadernos. Bem depois, a primeira mulher, e os 22, prestou vestibular no assalto do busão, numa agência bancária, se formou ladrão. Não se sente mais inferior. Aí, neguinho, agora eu tenho o meu valor. Então, o Guina, né, que é esse bandidão, né, que introduziu esse eu lírico no crime, essa personagem no crime, ele também vai fazer sua trajetória. E aí, mas sem glamour. Né? Não é aquela coisa que muitas vezes a gente vê de um discurso, fica glamourizando o bandido, né? Então no mundo está tudo invertido. O policial é o mal, o bandido é que é o bonzinho. Não. Essas letras não fazem isso. Os poemas, eles colocam tudo no seu devido lugar. Mas qual um ganho que você tem ao ler isso daqui? Você percebe que mesmo um criminoso com alta periculosidade é um cara que tem história, tem família, teve uma história de vida e teve as suas questões até cair no crime. Ele tinha um certo dom, olha, falando desse criminoso, e isso levanta algumas questões. O Guina, né? Ele tinha um certo dom para comandar, tipo linha de frente em qualquer lugar, tipo condição de ocupar um cargo bom e tal, talvez em uma multinacional. Então isso levanta uma questão, quantos talentos no Brasil, e aí é o que eu costumo pensar muito na sala de aula, vocês, né, eu brinco muito com essa ideia do computador, né, processadores em linha. Hoje eu estava em Alphaville e tinha ali, né, 14 jovens comigo, né, os meus queridos de Alphaville. O que eu penso? Cara, são processadores em linha, isso daí é o que a gente chama de capital intelectual. Isso é massa, e isso é a riqueza de um país. Agora imagina quantos talentos, como você que está aqui acompanhando essa live, está aqui se municiando, e vou usar aí a linguagem bélica, está se municiando para enfrentar o mundão lá fora com a sua inteligência, não está perdido nas favelas, não teve oportunidade de estudar, né, que nem esse Guina. Pô, o cara é inteligente, né, como esses grandes criminosos aí no Brasil, né? Onde que eles acabaram? Acabaram nas páginas policiais. Mas se eles tivessem tido acesso à educação, uma outra realidade, quantos não estariam hoje nas multinacionais, sendo grandes líderes, gerando riqueza para o país? Então, é um pouco isso que eu vejo nesse depoimento aqui. E sem glamour. Por que que essa canção ela se chama Estou Ouvindo Alguém Me Chamar? Porque no final da história ele fala, pô, tá querendo fumar, fala, vou no boteco, né? Fala, putz, como é ali perto, não vou armado. E aí o seguinte, o Guina tá puxando cadeia. E passaram uma informação errada pro Guina, na gíria, né? Passaram uma fita para ele, que foi essa personagem que o entregou para a polícia e manda 2 moleques armados para executarem a personagem. Então o que é? É ele contando a história da vida dele e no final ele tá caído no chão, a camisa ensopada de sangue, mas depois do 4º tiro eu não vi mais nada. Sinto a roupa grudada no corpo, eu quero viver, não posso estar morto. Mas se eu sair daqui, eu vou mudar.
eu estou ouvindo alguém me chamar. Então é uma narrativa que assim é épico, são narrativas de caráter épico e sempre uma mensagem sem qualquer tipo de romantismo ou idealização, tá? Vamos lá, Roberta, tudo bem aí? Temos perguntas, comentários? Sua parte terminou, Marquinhos? Vai fazer mais alguma análise? Olha, tem só mais uma, aí eu encerro. Tá, posso só fazer uma observação, Marquinhos? É que você falando, né, fiquei pensando aqui, poxa, tudo bem, né? Se realmente os racionais, assim, eles cumpriram com o projeto kantiano de esclarecimento, eles mostraram qual era a realidade deles, qual era a necessidade deles, mas só o esclarecimento não basta, né? Porque os problemas são os mesmos, as necessidades são as mesmas. Então, a gente tem desde 1997, quando foi lançada a obra, a gente tem essas questões, você pegou os dados atuais e não mudou nada. Então, vai além disso, né, o problema, quando a gente coloca... tipo, claro que eles foram importantes, isso eu não estou tirando, né, o mérito deles, mas como sem também uma continuidade nessa luta, nada se renova, nada muda, sabe? Exatamente. Então, meio que desesperançoso tudo, né, pensando na questão da filosofia mesmo, enquanto história, né, que foi a ideia de onde surgiu o tema da aula, dos frankfurtianos, projeto kantiano de esclarecimento, aí depois, sabe, a questão do vigiar e punir do Foucault. Pô, tudo bem, tá tudo aí da amostra, a gente tem dados, mas e aí, o que a gente faz com tudo isso? Não sei a resposta, né, mas é uma coisa que ficou aqui meio que me incomodando. Era só uma observação. Vai. Aliás, essa discussão a gente coloca, Roberta, desde o século XIX, que eu me lembre, do naturalismo, né? Beleza, a proposta do realismo-naturalismo, olha, vamos abrir as consciências, né? Eu lembro do surgimento, né, do realismo em Portugal, né, com a questão Coimbra, Antero de Quental respondendo ao romântico Antônio Feliciano de Castilho, numa carta, né, do bom senso, do bom gosto, aliás, está na internet, os alunos podem acessar, em que ele fala da necessidade do intelectual moderno. Não é aquele que fica na sua torre de marfim, uma vez por ano, desce a beber champanhe, a autografar as suas obras e volta para a sua torre de marfim. E ele defende esse intelectual, que hoje a gente chama de intelectual orgânico, o intelectual em que a sua obra e a sua arte estão a serviço para a sociedade. E mesmo em Marx, né, ele falava, ó, a filosofia até hoje explicou a sociedade. É necessário agora transformá-la, né? Então ele chama, né, a transformação. E até mesmo, né, uma coisa meio pessoal, né, porra, saindo de um show, né, do Rapa, né, aquela coisa, pô, que legal, né, abaixo Polícia Federal, não sei o quê, que legal, nossa, cara, que adrenalina, que bruta catarse, legal, cara, porra, cara, deixa eu entrar no meu carro, deixa eu ir pra casa, amanhã você tem que dar aula. Então, é revolução, é que nem os condoreiros românticos, né? Abaixa a escravidão e tal, não sei o quê, né? Maio de 68 na França, que legal, vão derrubar o sistema, né? Mas depois a gente não quer responsabilidade, né? Então, a arte, legal, ela chega às pessoas, mas será que mobiliza, né? Que conscientizar só não basta, né? A questão é mobilização. E aí, para a gente fechar, queria fechar a minha parte e eu queria trazer para vocês Diário de um Detento, como estrutura, tá, desse culto religioso. Então, tem a pregação do pastor, tem os testemunhos, tem o intermezzo e depois tem o fechamento. Mas o ponto alto realmente é Diário de um Detento, que é o fator motivador desse disco. Por quê? Como eu estava lembrando os Sertões de Euclides da Cunha, no prefácio, o Euclides diz, né, a leitura dele
daquilo que ele viu em Canudos, da pobreza, da miséria, que não era um núcleo monarquista contra a República, muito pelo contrário, era gente pobre lutando por dignidade humana, lutando por um direito de viver, a leitura dele foi equivocada, de que era um encontro da civilização do litoral contra a barbárie do passado. Aquele povo, um mestiço sertanejo, pela própria evolução da civilização, estava fadado a desaparecer, tá? Nos meandros da história. Então, qual foi o equívoco? O fato estava certo. Então, havia dois Brasis, né? Mas a leitura do Euclides estava equivocada no sentido de que não era uma civilização geneticamente pronta para a evolução e uma outra involuída. Na verdade, esses dois Brasis um Brasil rico e um outro pobre, como aparece no Gênesis. É uma criação, uma construção social que só vai aparecer de maneira consistente nos nossos sociólogos, dos nossos grandes historiadores, na década de 1930 e 1940, né? Aí tem aquela treta, né? Gilberto Freire, né? Com o discurso da democracia racial, que aqui os racionais, eles demolem essa perspectiva, né, do Casagrande e Senzala de que haja algum tipo de democracia racial. Muito pelo contrário, está muito mais alinhado com Caio Prado Júnior, né, nessa coisa da modernização conservadora. O Brasil continua se sofisticando em termos econômicos, em termos de discurso liberal, no entanto, mantém, como o Ferraro colocou muito bem no início, as velhas estruturas arcaicas funcionando nos subterrâneos. E é isso que a gente vai ver um pouquinho aqui no Diário de um Detento, tá? E, obviamente, que depois eu vou exortar todo mundo, né, para acessar aí o YouTube e ouvir o disco inteiro. Vamos lá? Espera um pouquinho, deixa eu... Eu vou voltar aqui no início para vocês ouvirem desde esse início aqui. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira. Quero que ele fale desde aqui, ó. São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK, metralhadora alemã, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Na muralha de pé, mais um cidadão José, servindo o Estado, PM bom, passa fome, metido a Charles Bronson. Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso. O dia tá chuvoso, o clima tá tenso. Vários me tentaram fugir, eu também quero, mas nenhum aceita, a minha chance é zero. Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Manda um recado lá pro meu irmão, se tiver usando droga, tá ruim na minha mão. Ele ainda tá com aquela mina. Pode ter, moleque, a gente fina. Tirei um dia menos, ou um dia mais, sei lá, tanto faz. Os dias são iguais, acendo um cigarro, vejo o dia passar. Mato o tempo pra ele não me matar. Homem é homem, mulher é mulher. Estuprador é diferente, né? Toma soco toda hora, ajoelho em todos os pés. E sangue até morrer na rua 10. Cada decreto, uma mãe, uma crença. Cada crime, uma sentença. Cada sentença, um motivo, uma história de lágrimas, sangue, vidas e glórias, abandono, miséria, ódio, sofrimento, desprezo, desilusão, ação do tempo, mistura e crença, química, pronto, diz um novo detento, lamentos no corredor, na cela, no pátio, ao redor do campo, em todos os cantos, mas eu conheço o sistema, meu irmão, aqui não tem sangue. Preciso evitar
que o safado faça minha mãe chorar. Minha palavra de honra me protege pra viver no país das calças bege. King, ainda é 9h40, o relógio na cadeia de câmera lenta. Então, como eu falei, Diário de um Detento é o relato do massacre do Carandiru. E aqui uma coisa interessante, essa letra, esse poema, ele foi escrito pelo Mano Brown em parceria com o Jocenir, que é um dos sobreviventes do massacre do Carandiru, do dia 2 de outubro de 1992, tá? E depois que essa letra foi escrita, ela circulou entre os presos, dentro dos pavilhões, eles viram a letra, opinaram, etc. E esse poema ele foi aprovado pelos detentos. Cara, o nosso cotidiano é isso aqui. Então, beleza, manda bala. Então, olha que interessante. Homem é homem, mulher é mulher, estuprador é diferente, né? Tá percebendo como existe um código de conduta que não é o que a gente adota aqui na sociedade dita oficial? Toma soco toda hora, ajoelha e beija os pés, e sangra até morrer na Rua 10. E detalhe, tem o local de execução dentro do Carandiru, tá? E olha o que ele diz, né? Como a sociedade, como o sistema produz, né, essa violência. Cada detento, uma mãe, uma crença. Olha, então é bandido? É. Mas é um ser humano, tem uma história por trás. Então a gente tenta, de maneira muito maniqueísta, desumanizar o bandido para apagar a sua história, para ficar mais fácil a gente odiar. Isso você tem lá no Quincas Borba, na cena do enforcamento. Quando o Rubião ele escuta alguém falando, não, porque ele cometeu um crime hediondo. Não, então tudo bem enforcá-lo. Então tá certo. Olha como a gente tenta racionalizar a própria bestialidade. Então é isso que ele está colocando aqui. Cada detento, uma mãe, uma crença. Cada crime, uma sentença. Cada sentença, um motivo, uma história de lágrima, sangue, vidas e glórias. Abandono, miséria, ódio, sofrimento. Desprezo, desilusão, ação do tempo. Misture bem essa química, pronto, eis um novo detento. Então, olha como... Cara... Quer que eu desenhe? Tá tudo dito aqui, né? E aí ele vai contar a história do massacre. Mas só para eu encerrar a minha fala, então um pouco dessa crônica do que foi, né? Essa crônica ela termina no dia seguinte, no dia 3 de outubro de 1993, mas só para vocês entenderem as consequências desse massacre do Carandiru, que do mesmo modo que o Euclides, no prefácio dos Sertões, ele diz... Canudos foi um crime, denunciemo-lo. Então, do mesmo modo que os Sertões foi uma denúncia crucial, violenta, e logo que o livro foi publicado, o ministro da guerra caiu no Brasil, tá? Porque foi um escândalo, todo mundo achava que o exército tinha sido herói lá. Não que tinha sido um exército genocida. E é o que o Estado fez aqui, tá? Então, a rebelião começou no pavilhão 9, depois do jogo de futebol, o governador era o Luiz Antônio Fleury Filho, estava almoçando, por ordem do secretário de segurança, que até a psicologia explica, não quero lembrar o nome do canalha, autorizou a invasão, e o coronel, o Biratã Guimarães, invadiu, e foi um genocídio, foi um extermínio. Vocês encontram essas fotos na internet, tá? E com a repercussão, um mês depois o secretário de segurança
ele pediu para sair. Detalhe, quem assumiu o lugar dele como secretário de Segurança do Estado de São Paulo? Um cidadão chamado Michel Temer, que futuramente foi presidente do Congresso e se tornou presidente da República no Brasil. Diante da repercussão da opinião pública, o que ele falou para os policiais? Ele recomendou descanso e meditação para os policiais. E nos julgamentos, que assim, olha, é impossível determinar quem atirou, então quem fez o quê. Então, vários grupos de policiais foram a julgamento, chegou-se a 625 anos de pena contra os policiais envolvidos. No entanto, a justiça acabou anulando as sentenças, inclusive do coronel Biratã Guimarães, que morreu com um tiro na barriga em 2006, supostamente de uma namorada, e apareceu uma pichação na frente do prédio onde ele morava, que dizia o seguinte, que é exatamente essa lógica da Bíblia da periferia: aqui se faz, aqui se paga. Então essa Bíblia, ela não fala de punições na outra vida, tudo rola aqui na dimensão dessa materialidade. Diante da falta de resposta da sociedade contra esse massacre, os presos se organizaram e é a partir do massacre do Carandiru que vai surgir o primeiro comando da capital. Os presidiários começaram a se organizar para reivindicar direitos políticos e humanitários nas cadeias. E hoje o PCC é um poder paralelo que se espalhou por todo o Brasil, inclusive com conexões na América do Sul e na Europa, inclusive com associação com a máfia, né, italiana. Então, a questão de 15 dias, a justiça bloqueou 73 empresas de lavagem de dinheiro do PCC, né? Então, que já lavou cerca de 40 a 60 bilhões de reais, né? Inclusive com rede de posto de gasolina, né? Então, fica aí o convite para vocês lerem os poemas, ouvirem a música, e vocês viram que esteticamente as músicas são maravilhosas, né? Dialoga com Jorge Ben, Tim Maia, com o soul brasileiro, com o rap americano. Então, mas respeitosamente eles negam a tradição da música popular brasileira. E eu termino a minha fala com Elza Soares: a carne mais barata do mercado é a carne negra. Obrigado, viu, Roberta? Poxa, Marquinhos, obrigada a você. Acho que foi incrível, incrível mesmo. Aprendi muita coisa com você. E o que dá para tirar disso é que a estética também é uma forma de resistência em poesia, né? Sem violência, mas que escancara a violência, que é o que os Racionais fazem, né? Então, assim, me deixa revoltada mesmo pensar que há tanto tempo eles colocam esses dados já em estatísticas e nada mudou, né? E aí fica meio que tipo, tá, e o que fazer para mudar tudo isso? Eu acho que a única coisa que resta é, além da resistência pelo lado estético, em forma de poesia, e também a educação, que é isso que a gente faz aqui, né? Obrigada mesmo. Obrigada também, Ferraro. Acho que Sim, também, né, Léo? A gente tem essas questões, né, no liberalismo, a nossa política. Aí eu vou entrar em Hannah Arendt e vou ficar mais uma hora falando. Será que é tão difícil a gente olhar para o outro ser humano, sabe? Simplesmente pensar, é outro ser humano. A minha Hannah Arendt aqui. Se eu entrar em Hannah Arendt, eu fico aqui uma hora falando mais e entender a nossa aula além da conta. Mas obrigada, Marquinhos, eu aprendi muito mesmo. Tá? E aí? Para pensar, o massacre do Carandiru fez 28 anos no dia 2 de outubro, né? Eu estava procurando as fotos aqui enquanto estava falando, eu falei, poxa, porque eu lembro muito disso, né? Eu já era adolescente, mas o que me chamou a atenção, assim, como a minha primeira percepção, tipo, o que estão fazendo, né? Sabe, assim, quando eu era criança ainda, foi o da Candelária. Isso me chocou muito, assim. Eu era criança e, tipo, foi aí que eu fui entender
como que as coisas acontecem, né? Como que eu era privilegiada, como eu sou privilegiada, né? Então, foi aí que me caiu a ficha, sabe? E eu falei, poxa, eu vou ser ser humano igual, por que a gente faz isso? E aí, acho que tudo isso me levou também a fazer filosofia e ser professora. Acho que tudo isso constitui a gente, né? Mas obrigada mesmo, Marquinhos. E obrigada também, Ferrari. Você quer colocar alguma coisa? O Leon também pode falar. Não, gente, meu comentário, eu queria agradecer primeiro, todo mundo está aqui, eu acho que esse é um espaço para a gente sair do básico, e eu queria agradecer o Marquinho pela aula que ele deu para a gente. Eu conheço a obra, mas eu não conhecia esse tipo de análise em detalhe. Acho que você trouxe para a gente uma visão muito densa da obra, muito mais densa do que eu tinha. Por isso mesmo que eu só me escorei em fazer a contextualização e acho que cumpri um papel. Eu só tenho a agradecer a todos e a Roberta por ter convidado a gente para esse espaço aqui. Imagina, Ferrari, vocês deram um aulão aí. Obrigada mesmo. E obrigada pela participação de todos, pessoal. Um ótimo feriado, um bom final de semana. Obrigada pela presença mesmo. Descansem. Aproveitem aí para procurar as fotos do Carandiru. Também ouvir o álbum dos Racionais lá no YouTube, que o Marquinhos deixou aí como dica. Bom feriado para todos vocês. Legal. Obrigado, viu, gente? Foi ótimo estar com vocês. Foi uma honra, né? E fazendo das suas palavras as minhas, Roberta, a minha militância, ela também se deu pela educação, né? Uhum. Confesso que eu ainda vou tatuar isso aqui, porque desde a primeira vez que eu li, foi muito marcante para mim, e é muito bacana que, apesar de se passar tanto tempo, né? Poxa, 23 anos, não perdeu a força esse verso. Minha palavra vale um tiro, eu tenho muita munição. Então, minha munição está aqui atrás, né? Então, assim, tudo que eu conquistei na minha vida foi por meio da educação. A educação foi um elemento profundamente transformador na minha trajetória, né, de um menino pobre, negro, né, então discriminação sofri de todo tipo, né, mas assim, de superar isso e construir minha história e felizmente me realizar como um profissional de sucesso, né, então que bom. Estamos na luta, estamos na resistência aí. Você serve de exemplo para várias pessoas, né, sem dúvida alguma. Assim, deixa muita gente orgulhosa, certeza, viu, Marquinhos? Parabéns mesmo. Legal, obrigado. Gente, grande beijo para todo mundo aí. Ó, feliz aniversário de novo, viu, Ferrari? Parabéns, Ferrari. Muita alegria, muita saúde, cara. Continue essa pessoa maravilhosa que você é. Obrigado, meus amores. Obrigado. Tomara que logo mais a gente possa comemorar todo mundo junto, aí tomar uma cerveja que tá na hora, né? Vou beber uma em tua homenagem hoje, Ferrari. Por favor, gente, por favor. Esperar o pessoal sair aqui, preparar a gravação.